Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dallos, Comida e Arte, no Centro de Natal. Uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz cultura, que faz arte, que faz educação, enfim, que faz algo relevante no Rio Grande do Norte. E no programa de hoje, eu tenho a alegria e a honra de ter aqui Flávia Arruda, pedagoga e escritora, que vai falar, claro, sobre livros, sobre educação e muito mais. Vamos saudar nossa entrevistada Flávia Arruda, uma alegria tê-la aqui. Bem-vinda ao Conversa de Botequim. Alegria toda minha, Cefas. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, de poder falar para o seu público. Muito alegre mesmo. E vamos ao bate-papo, né? Vamos ao bate-papo. Você que está lançando um livro novo, a gente vai falar sobre isso. Ó, vou fazer os lembretes de sempre. Você que acompanha o programa já sabe. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho como assistente de produção e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson aqui no Bar Dallos. Por falar em Bar Dallos, o programa é interativo. Quem quiser assistir aqui em loco, é só vir para o Bar Dallos. Já tem gente bacana aqui. Depois eu vou mandar os abraços aqui. É só chegar aqui, tomar uma sopa, pedir uma cerveja, ou beber suco, refrigerante, enfim. E como o programa é interativo, quem está acompanhando pelo meu perfil do Facebook deve fazer perguntas, pitacos. Flávia vai respondendo aqui de acordo com as circunstâncias. E a gente vai falar aqui sobre livros, vai falar sobre muita coisa aqui. E, enfim, vamos bater papo. Flávia, tem um monte de pergunta para fazer. A gente vai falar do seu novo livro, que foi lançado hoje na Flick, a feira literária de quadrinhos que está acontecendo. A gente vai falar mais sobre a Flick, mas é uma tradição do programa sempre perguntar como uma pessoa começou naquilo pela qual hoje ela é conhecida. No seu caso, pedagogia e principalmente, talvez, literatura. Você que é colunista, você que escreve. Como é que era a jovem Flávia, quando criança, adolescente? Você era leitora, seus pais liam muito, você lia de tudo. Como é que você começou nas letras? Pois é, bem interessante a pergunta, Cefas. Porque assim, eu começo a escrever tem um lapso temporal aí grande, eu começo a escrever já aos 40 e poucos anos, né? Em 2015 eu lanço o meu primeiro livro. Até então, meu universo era fora da literatura, mas como estudante, sim, e sempre tive a veia da educação, a leitura estava lá desde sempre. Mas assim, eu sempre fui muito inquieta, né, na questão da leitura. Tinha que ser algo que me prendesse. Então, às vezes, aquela literatura que era colocada na escola, eu tinha necessidade de buscar uma coisa maior, uma coisa melhor, que não era aquilo que eu queria, não era aquela poesia que estavam água com açúcar, né? Eu tinha necessidade, eu disse, não, mas eu acho que tem. Então, essa minha curiosidade em querer ver outras coisas me levou para universos, né, da leitura, da escrita também, e até então eu não escrevia achando que escrevia alguma coisa, né? Assim, a leitura me ajudou bastante. Eu cheguei a fazer 3 vestibulares e por motivos pessoais eu não conseguia assumir, né, fazer, mas assim, o que me salvava era a redação. A redação, a minha nota máxima estava lá. Então, aquilo já me dizia que eu tinha alguma história com a escrita, né? Então, desde sempre. O universo que eu vivia não era o universo da literatura, que hoje eu vivo, mergulho nela, né? Mas não era um universo... Seus pais tinham livros em casa? Existia algum ponto de... Não. Não? Não. Mas eu vivia na biblioteca da escola. Nossa. Eu era encantada pela biblioteca. Eu me lembro, com 7, 8 anos, quando eu fui fazer a primeira série naquela época, né? A primeira série, e a minha sala era quase vizinha à biblioteca. Então, eu muitas vezes deixava de ir para o lanche para ficar na biblioteca. E me atrasava até para voltar para a aula, porque eu ficava encantada, nossa, com os livros, e pegava, e folheava, e lia, não dava tempo ler tudo. Me lembro de pegar, de alugar os livros, né? E levar para casa, e lia tudo, gostava demais. Agora sim, tinha uma pessoa responsável na biblioteca que nem sempre deixava eu levar os livros que eu queria. Não, isso aqui não é para sua idade, você não vai ler isso. Sempre tem isso, né? Você vai ler isso aqui, né? Mas assim, a minha história com a leitura é desde sempre. Perfeito. Mas você lembra assim dessa época, seja como criança, seja como adolescente, um ou dois livros, ou até mais, que tenham lhe marcado profundamente, que lhe impactaram? Eu lembro de alguns livros, eu não lembro agora, não recordo o nome. Eu tenho essa grande falha de não decorar, né, não gravar.
Eu tenho uma interessante, que eu tenho um amigo, escritor também, que um dia ele fazendo uma análise, né, da minha escrita, e ele começou a me lembrar livros que eu tinha lido, que nem eu me lembrava mais, né? E ele começou a dizer, ó, isso aqui tá... Você trouxe um pensamento desse livro. Eu digo, já li esse livro, já li esse livro, já li esse livro. E estava tudo lá, ou seja, está tudo naquilo que eu escrevo, né? Está intrínseco. Você consegue perceber toda a leitura que eu faço, o viés que eu tenho, né? Através daquilo que eu coloco, nas crônicas principalmente. Perfeito. Por falar em crônicas, as crônicas são relatos quase sempre, praticamente sempre em primeira pessoa. São lembranças e você é muito boa em crônicas. Para continuar a linha temporal, você é de Mossoró, uma cidade maravilhosa onde eu morei. É uma cidade que tem uma relação estranha com Natal, né? Natal e Mossoró se bicam e se amam ao mesmo tempo. Mesmo. E eu tenho muitas histórias boas em Mossoró, uma cidade que eu amo muito. Eu lhe pergunto, como é que foi sua infância em Mossoró? Como é que Mossoró lhe marcou de uma maneira geral? Pois é, interessante. Eu vim morar em Natal aos 5 anos de idade. E eu só voltei para Mossoró já adolescente. Então a minha infância realmente é aqui em Natal. Eu passo aqui, eu chego aos 5 anos de idade e retorno a Mossoró mais ou menos com uns 19 anos de idade, né? Aí caso, bom, aí vem toda uma história. Mas a minha infância realmente se deu aqui. Lá Mossoró era férias, né? Meio do ano, final de ano. E aí, mas tudo aconteceu realmente aqui. Toda essa minha vivência da biblioteca... Foi aqui em Natal? Foi aqui em Natal. Na escola doméstica, onde eu estudava, tinha um prédio só para a biblioteca. Muito bom. Né? Ainda, acredito que ainda está lá. E a biblioteca era imensa, várias salas, tinha um salão imenso com muitos livros, e aquilo era encantador. Isso mostra a importância da biblioteca pública, né, Flávia? Exato, Não era uma pequena biblioteca que a gente vê hoje assim, colocada no final do prédio, esquecida. Não, ela tinha uma localização, acredito que ainda tenha, uma localização bem central e bem chamativa. Eu me lembro dela, eu estou aqui olhando, né, passando por ela, entrando, lembro de cada espaço, dos livros como eram guardados. Maravilhoso. Perfeito. Flávia, e sobre educação? Você falou que você tinha essa relação com a leitura, era boa leitora, mas em relação à educação, você olhava a professora e dizia, eu também quero ser professora, você pensava nisso, como é que era em relação à pedagogia e educação? Pois é. Aí tem uma história bem interessante, eu vou lá para a universidade, vou entrar na universidade. Eu casei e não consegui, durante alguns anos eu não consegui ingressar, porque casei nova, 19 anos eu não consegui ingressar na universidade. Vivi uma relação abusiva e o ex-marido, ele não permitia que eu frequentasse a universidade. E aquilo era uma angústia para mim, porque eu desejava. Um fato interessante nisso tudo, que eu acho que é aí que eu me descubro realmente escritora. Eu acho que é a primeira faísca que acende. Eu tinha um grupo de trabalho, 4 anos na universidade, já com os 3 filhos pequenos, quando eu realmente consegui entrar na universidade. E meu grupo era um rapaz e uma moça. E eles eram altamente estudiosos, daquelas pessoas que planejavam, se tivesse uma apresentação, eles planejavam, e eu era aquela que chegava atrasada, porque o ex-marido colocava toda a dificuldade do mundo para que eu não fosse para a faculdade, para que eu desistisse da faculdade. E eu era até o último ano de faculdade, eu era vista como uma aluna relapsa, que estava ali só para receber o diploma, quando na verdade não era. Eu sabia o quanto eu me esforçava para estar lá, mas aos olhos das outras pessoas, né? E quando foi no final do curso, chega um momento que você tem que estagiar sozinho, que você tem que ir para a sala de aula e fazer o seu relatório. Aí já não existe mais o grupo. E aí eu me lembro que no último dia de entregar o relatório, eu fui chegando na UERN, em Mossoró, eu no corredor, e a gente estava passando pela revisão dos relatórios para poder concluir o curso. Sim. E os meus colegas de grupo,
Um deles já foi olhando para mim dizendo assim, você não se forma com a gente. Nossa. Faz um mês que a gente está refazendo o relatório, você é a primeira vez que chega aqui. Então você não está acompanhando a gente e você não vai conseguir se formar conosco. E aí tudo bem, eu fui a última, inclusive, a ser atendida pela professora, pela orientadora. E quando eu me sentei, e ela passou, acho que assim, 20 minutos em silêncio, lendo o meu relatório. E aquela angústia, relembrando, não, você não vai se formar. Ora, era tudo que eu desejava, era ter meu diploma, né? Consegui. E aí, quando ela leu, ela levantou assim e disse assim, era tudo que eu queria que eles tivessem entendido, é o que você conseguiu escrever aqui. Nossa. A única coisa que ela pediu foi para trocar um parágrafo pelo outro. Só inverter. Foi a única coisa. Está pronto. Você está formado. E aí eu fui para fazer o estágio em sala. E quando eu terminou o relatório que fiz tudinho, meus filhos estudavam no CEAMO, em Mossoró. E a diretora da escola, todos os anos, ela buscava nas turmas de pedagogia que estavam se formando os melhores pedagogos, né, para trazer para a escola. E ela tinha perguntado a essa minha orientadora, auxiliadora, quem tinha sido a melhor pedagoga daquela turma. E aí, pasmem, que ela disse Flávia. Flávia foi a melhor pedagoga. E eu soube pela diretora da escola, ninguém tinha me dito. Nossa. E por 2 ocasiões eu encontrei também 2 professores, depois de formada, um no banco, outro na escola, e eles vieram me agradecer, me parabenizar, que numa reunião lá do curso de pedagogia, eu fui citada como a revelação, né? 3 anos, só entrando e saindo, chegando atrasada, o grupo me levando, mas no dia que eu consegui ficar sozinha e mostrar o meu potencial, né, enquanto educação, daquilo que eu conhecia, entendia, e consegui também colocar no papel, né, a visão, a percepção do que era a educação, eu recebi elogios. Então, o meu diploma foi esse. Na verdade, não foi aquele papel que me deram, mas sim os professores chegando, me parabenizando, a minha orientadora dizendo, era isso que eu queria. Faz um mês que eu estou aqui orientando, eu só queria que eles colocassem isso e você conseguiu colocar no papel. Então, para mim, é a maior gratificação. E, assim, é incentivo para que a gente continue e busque, né, mais desse potencial que estava, na época, tão adormecido. E aí foi o meu pontapé para ir começando a gostar, a ler mais, a querer entender mais, a querer escrever e colocar no... Tomei gosto. Que maravilha, que história maravilhosa. Registrar aqui, primeiro, que quem quiser fazer perguntas pode fazer, já abriu aqui os comentários. Registrar aqui também a presença de 3 artistas maravilhosos aqui, Cida Lobo e Edinho, Mirabô Dantas, já foram entrevistados aqui no Conversa de Botequim, muita gente bacana aqui. E registrar, como eu já fiz, pode fazer pergunta, daqui a pouco a produção vai trazer para cá. Flávia, tem um monte de pergunta para fazer, mas vamos dar continuidade à questão da linha temporal. Aí você se sentiu uma pedagoga, você já estava uma pedagoga formada, se sentiu, né, internalizou isso. Aí como é que foi a continuidade da sua vida profissional? Mas me tornei uma pedagoga frustrada, porque eu não podia ir para a escola, não podia ir dar aula, ainda no casamento, que não me permitia avançar. Como ele tinha comércio e eu trabalhava com ele no comércio, então ele fazia com que o comércio me absorvesse. Então eu não tinha tempo para viver as minhas coisas. Até o momento em que tudo aquilo me sufocou a tal ponto que, como eu não tinha a quem recorrer, a quem dizer, eu fui colocar no papel. Foi lá no papel onde eu consegui a minha libertação. Foi através da escrita, colocando as minhas dores, colocando as minhas alegrias, as minhas indignações. Foi lá que eu coloquei. Então foi aí que eu começo. É aí que eu começo. Né, colocando, registrando, até então nem pensava em escrever, nem pensava, era apenas um desabafo, era apenas uma forma de respirar. Estava sufocada e eu precisava, foi o papel que me fez isso. Até o dia que, trabalhando na Direc, sou servidora pública, eu era cedida à Emater e voltei para minha secretaria, a Secretaria de Educação, e fui buscar minha lotação na Direc de Mossoró. E lá eu
eu escrevendo ainda, fazendo, e um colega de trabalho que sentava do lado, ele disse assim, você sabia que nós temos um escritor aqui na DIREC? Eu digo, não sabia. Raimundo Antônio, ele é escritor. Por que você não mostra ele? E eu, acanhada, com vergonha, ora, você só escrevia para mim, né? Era apenas um diário. Desabafo, um diário desabafo. E aí, um dia, eu criei coragem e dei um papel a ele, né? Imprimi e dei uma folha a ele e disse, dê uma lidazinha aí, o que é que você acha? Obrigado, Ricardo. Me diga o que você acha. Ele, tá bom, eu vou ler, depois eu lhe digo. E aquela coisa ficou assim meio, né? Sim. E aí, gostou, não gostou, como será, né? Aí ele voltou e disse, parabéns, você escreve muito bem. Já pensou em lançar um livro? Eu digo, eu nem escrevo não, você vai começar a escrever a partir de agora. Era início de 2015. Início de 2015, ele disse, aí ele me deu um livro de Marta Medeiros. Ele disse assim, olha, você tem uma escrita muito parecida, que se assemelha muito a de Marta Medeiros. Lógico, né, que jamais eu serei uma Marta Medeiros, mas recebi com muito, né, com muito amor aquela. E o interessante é que algumas coisas que eu escrevi, colocava nas minhas redes sociais, no Facebook na época, uma tia minha, uma vez, que morava na Argentina, ela fez exatamente esse comentário. Flavinha, já leu Marta Medeiros? Parece muito, sua escrita parece muito. Foi quando eu comecei realmente a ler Marta Medeiros, porque até então aqueles artigos que passam, mas assim, me aprofundar não, só a partir do momento que alguém disse que existia uma semelhança, né? Uma coisa parecida, assim, uma pegada parecida. Eu digo, pronto, aí eu comecei, ele me deu um livro de Marta Medeiros, e aí eu comecei a ler e comecei a gostar. Ele disse, agora você tem um desafio. Raimundo Antônio, Rai Lopes, né, como todos conhecem. Ele disse, você tem um desafio, você vai escrever tantas crônicas, está aqui. Ele me deu alguns livros, você vai ler e você tem até o final do ano, agosto, setembro, mais ou menos, para juntar todo esse material, para a gente juntar esse material e nós vamos lançar um livro. Olha, eu fiquei sem chão. Eu digo, como assim? Até então eu nem achava que nem sabia escrever, agora já vou lançar um livro. Né? Já vou lançar um livro e foi ótimo o desafio. Aquilo me instigou a estudar, a ler mais, a buscar conhecimento. E assim, tem umas crônicas, né, que está lá no meu primeiro livro, que são bem engraçadas. Eu passava assim, olha, nada mais passava despercebido. Uma topada que eu levei virou crônica. Outra vez eu fui buscar meus filhos no colégio e ia passando, aí a mãe ia na frente, esse está na crônica, a mãe ia na frente e é real, e o menino puxando o carrinho, né, a bolsinha dele, e a mãe disse assim, meu filho, como foi o seu dia hoje? Aí ele fez assim um movimento e deu uma cuspida. Aí ela disse, foi isso que você aprendeu na escola, cuspir? E dali eu já não podia mais acompanhar, sair com meus filhos e sair criando uma história, né? E virou crônica, né? O que teria acontecido lá na sala de aula, né? Que deu a ele, de tudo que se ensinou, ele só aprendeu a cuspir. Então são coisas desse tipo, assim, que a gente vai buscando para a nossa vida, né? O que acontece, que às vezes é tão despercebido por outras pessoas. E o cronista tem essa peculiaridade, né? De conseguir ver numa topada, numa cuspida, né? Uma história interessante. Outra vez, também está no meu primeiro livro, era a época de manga, né? E no quintal da minha sogra tem um pé de manga, que é aquelas mangas espada, bem docinha. E eu peguei uma manga e fui chupar, e eu olhava para o caroço de manga. E aí eu fui lá para a época peguei a ditadura militar, na crônica fala sobre tudo isso. E assim, de um caroço de manga. De um caroço de manga. De um caroço de manga. Então são essas coisas que me fascinam, né? Uma coisa que para todo mundo pode ser uma bobagem, mas que de repente desperta um fato histórico. Para quem escreve crônica, Exato. Então foi assim que eu me descobri. Aí o livro, eu vou até mostrar o livro aqui para quem está aqui o livro. As Esquinas da Minha Existência, foi esse primeiro livro. Isso. É ótimo, o livro é muito bom. Ele saiu quanto tempo depois do desafio, Flávia?
9 meses depois. Um parto, né? 9 Exatamente meses. Um parto. Foi gestado. Foi gestado. Foi. Fiz o parto, tá aqui, meu primeiro filho, meu primeiro rebento. É muito bom esse livro. Aí como é que foi o processo e depois como é que foi o lançamento, Flávia? O lançamento foi em Mossoró, numa cafeteria. O lançamento para mim foi surpreendente. Como eu era nova na literatura, eu imaginava que... Mas aí, no meio disso, eu sou apresentada, quando teve toda a etapa para escrever o livro, nesse meio tempo, eu comecei a circular no meio cultural de Mossoró. Sim. Através de Ray Lopes. Eu fui apresentada ao Café e Poesia nesse ano. É um projeto que a gente vai falar mais. Então eu fui apresentada ao Café e Poesia e lá eu começo a conhecer escritores e a gente vai dividindo, né? Compartilhando experiências. E foi muito bom. Então quando eu lanço o livro, né, que eu estou nascendo, né, no meio literário, e os amigos estão todos lá, os amigos da minha vida fora da literatura, meus amigos da literatura, meus amigos da educação, a minha família, que é muito grande em Mossoró. Sim. Então nós lotamos. O lançamento foi um verdadeiro sucesso. Inclusive, Cláudio Arcanjo, que é o meu editor aqui das esquinas da minha existência, Sarau das Letras, Isso. Ele disse, Flávia, você é uma das tops aqui da Sarau, porque assim, lançamento de livro a gente sabe que não é... A não ser que seja muito conhecido, muito famoso, mas o seu primeiro livro está nascendo agora, então você já vendeu, acho que no lançamento, rapidinho, eu cheguei a 150 livros vendidos. Para primeiro livro, para quem escrevia há poucos anos, e para Mossoró, não, fantástico. Um ano só de escrita, menos de um ano de escrita. Né? E conhecimento das pessoas me conhecerem, não. E aí ele me convida também para escrever. O Jornal de Fato tinha uma coluna, né, e deu a ele para que ele coordenasse. Sim. E aí ele foi chamando escritores. E lá tem grandes nomes, inclusive da Academia de Letras Norte-Grandense. E eu estou lá também, já tem 7 anos. 7 anos de coluna, ininterruptos. 7 anos ininterruptos de coluna. Nossa. E aí a cada 15 dias eu publico no Jornal de Fato. Muito bom. Registrar aqui, o Jornal de Fato é de César Santos. Isso. Que foi meu editor na Gazeta do Oeste dos anos 90. Grande abraço para César Santos. Foi meu segundo editor, o meu primeiro foi Carlos Santos. São meus amigos até hoje. Um abraço também para Ray Lopes, para Cláudio Arcanjo. E vamos falar do Café e Poesia. Vamos. É um projeto maravilhoso. Tem sim. aqui um dos livros. É uma mistura de coletivo, de sarau, de publicação de livros. É tudo isso, né, Flávia? Isso. Como Ângela Gurgel gosta de dizer sempre, isso aqui não é um coletivo. É uma casa virtual, porque a gente se encontra mais virtualmente. O encontro é uma vez por mês. O último sábado do mês, todos se reúnem num café em Mossoró, né? Então ela diz que é uma roda de conversa onde todos podem. E não tem que ser só escritor, todos. Os amantes da literatura, aqueles que só gostam de escutar poesia, todos fazem parte do Café e Poesia. É uma grande casa, o coração aberto para receber todos que gostam, amam e fazem também a literatura. Registrar aqui, quem faz parte também é Padre Guimarães. Isso. Padre Manuel Guimarães, um grande amigo, maravilhosa, beijão pra ele. Me aconselhava muito quando eu trabalhava na Gazeta, foi um grande amigo, uma pessoa muito querida, com quem felizmente eu tenho contato até hoje. E eu vou abrir só um espaço aqui. Claro. Você falou de Padre Guimarães, até hoje, o melhor abraço que eu já recebi é o dele. Então, quando eu o encontro, eu digo, olha, não quero saber. E aí ele tem uma forma maravilhosa de abraçar, né? Que ele diz que você tem que encontrar a posição onde os corações se encontram, para baterem juntos, que esse aí é onde tem, ele diz que é o sentido do abraço. É o melhor abraço que eu recebi até hoje, Padre Guimarães. Padre Guimarães, uma pessoa maravilhosa, um padre humano, justo, grande pessoa, tomara que esteja assistindo. E vamos falar sobre os livros. Aí como é que o Café Poesia se torna livros? É um processo de como funciona a curadoria, é também totalmente coletivo, como é que funciona, Flávia? Sim. Café e Poesia esse ano. Café e Poesia esse ano fez 10 anos do seu nascimento, né? Fátima Feitosa e Ângela Gurgel
as duas pensaram, né, de juntar amigos para conversar. A ideia principal era em um barzinho, numa cafeteria, normalmente cafeteria, porque é por isso o nome café, né? Café e poesia. Numa cafeteria se juntar para falar sobre poesia. E esse é o princípio, e isso funciona até hoje. E nisso foi feito um grupo. A nossa casa é o grupo de WhatsApp. Nossa, né? A nossa casa, a casa do Café e Poesia é um grupo de WhatsApp, onde todos os dias nós conversamos lá. E assim, a ideia veio, depois de 2 anos de Café e Poesia, ele começou a se consolidar, e veio a ideia, vamos montar uma antologia, né? Porque aí, se eu não estiver enganada, eu acho que a primeira antologia que nós fizemos foi Os 4 Elementos, né? Os 4 elementos. Então, poderia ser ensaio, crônica, poesia, o que você quisesse dentro daquele tema. Sim. E todos os cafés e poesias, eles têm um tema. Ah, sim, sim. É interessante isso. Eles têm um tema. E, além disso, foi se criado também, nos momentos, por exemplo, carnaval. Ninguém ia para carnaval em canto nenhum, ficava lá nos grupos conversando. Raí Lopes jogava então vamos falar hoje sobre a Páscoa. E a gente, inclusive, tem um livro sobre isso, são os exercícios literários. E ele ficava provocando que a gente dava um tema para que a gente pudesse escrever sobre aquilo. Às vezes saía até em conjunto, um só texto, né? Um colocava uma frase, o outro ia, e a gente ia construindo naquela brincadeira. Muito bom. E terminou virando também, além do Café e Poesia, nós temos os exercícios literários, que são fantásticos também, que eu tenho a maior honra de participar desde o primeiro. Eu acho que somando, eu acho que deve ter em torno de uns 15 livros. Se eu não estou 12, 15 livros, eu não tenho esse número certo agora. Muito bom. Entre Café e Poesia e exercícios literários. O pessoal de Mossoró é aguerrido demais. Produzem bastante. E já tem comentários aqui, vou ler alguns, daqui a pouco eu leio mais. Anchela Monte, poeta das melhores. Oi, Flávia, bom te ver e te ouvir, estou aqui. Cefas, te vi ontem dando entrevista para uma TV, na Flick. Eu estava na Flick ontem, Flávia estava na Flick hoje. É a revisora, né, do livro? Exatamente, esqueci de registrar. A Anchela é maravilhosa, ela tem um livro infantil recentemente escrito com ilustrações de Clarissa Torres, que é maravilhoso. Valeu, Anchela, continua acompanhando. Jane Araújo, poeta também. Boa noite, um abraço para Flávia, a quem admiro muito. E quero perguntar se o processo da escrita é leve ou difícil para você. Se a coisa flui ou precisa de algo a mais para que essa escrita aconteça. Vou responder. Eu não consigo pontuar, né? Dizer assim, acontece só dessa forma ou da outra forma. Tem dias que a escrita sai facinho, coisa rápida. Sim. Mas tem dias que você dá um branco e você diz assim, eu não consigo, não sai nada. E de repente, do nada, você acorda numa madrugada e uma ideia, vai lá e escreve. É muito relativo, Mas eu costumo sempre dizer, que inclusive está aqui no meu livro, nesse primeiro livro, que eu tenho que sangrar, né? Eu sangro em letras, eu preciso sentir aquilo que eu estou fazendo. Um texto encomendado, para mim, é muito difícil. Escreva sobre mim, faça sobre isso. É difícil, porque ele tem que nascer das entranhas, ele tem que sair de dentro. Ele tem que pulsar. Sim. Né? E não é apenas um papel. As letras, elas pulsam, elas têm vida. Os meus textos, eles precisam disso. Então, fazer por fazer, não. Então, tem momentos que brota. Tem momentos que não sai nada, que eu digo assim, vou desistir, porque aqui não dá mais, vou desistir de ser escritora. É o desespero diante da página em branco, né? Exato. Inclusive, eu tenho crônicas falando sobre isso, das horas de frente para o computador, porque eu tenho que mandar para o Jornal de Fato, porque eu tenho um ponto de vista para também mandar, e eu não consigo... Essa era a próxima pergunta. Era justamente essa. Acho que respondeu, né, Jeane? O problema de professor, de entrevistar professor, é porque o professor fala muito. Isso é bom, para o entrevistador é ótimo. Valeu, Jeane. Jeane, que é uma das melhores poetas e escritoras do Rio Grande do Norte, beijão. Minha amiga. Jeane está com um livro maravilhoso lá na Flick, A Casa dos Afetos. E ontem ela mandou uma foto para mim, comprando o meu livro lá na Flick. Que maravilha. Tá faltando agora o autógrafo. Olha aí, marquem esse Café e Poesia, né, para autografar. Sim. Valeu, Jeane, continua acompanhando. Flávia, a próxima pergunta era justamente essa.
como é que o exercício de ter que escrever para a coluna, e eu também sei o que é isso, que eu tenho coluna, chova, faça sol, tenha internet ou não, esteja a pessoa cansada ou com febre ou não, tem que escrever. Tem que escrever. Que aí Cefas, cadê a coluna? Flávia, cadê a coluna? Então eu lhe pergunto, esse exercício é bom para literatura, é bom para crônica? Olha, eu não vivo somente da literatura, eu tenho outras atividades. Por exemplo, hoje eu leio mais textos jurídicos na área de licitação, que é o setor que eu trabalho. Isso. Então, assim, tem que ter vários chips, né? Você tem que desconectar um chip, né? Desligar um chip para botar o outro. Mas, assim, tem horas, e eu tenho um critério, Cefas. Sim. Se nesse dia que eu tenho um compromisso para entregar para o Ponto de Vista ou para o Jornal de Fato, e se eu não conseguir ter um texto pelo menos razoável, eu me permito ir buscar um texto antigo, remodelar, refazer, um texto bom, para que os leitores recebam pelo menos o mínimo daquilo que eu me proponho a fazer. Perfeito. Mas assim, um texto ruim, não. Eu sou muito, muito grata, tanto ao Jornal de Fato como ao Ponto de Vista, porque eles me dão essa liberdade. Me dão essa liberdade, eles não me pressionam. E eu tenho a liberdade de escrever, eles não me regram. Eu nunca tive um texto meu. Sim, isso é muito bom, né? Liberdade total para escrever. Exato, tenho e sou muito feliz por isso. Perfeito, estamos aqui no Conversa de Botequim, com trilha sonora, inclusive, hoje, né? Julio Iglesias, se não me engano. Conversa de Botequim com trilha sonora, né? Um programa multifacetado, interativo, de todas as formas possíveis. Olha, vamos falar sobre... A gente falou bastante sobre essa questão da coletividade em Mossoró. Você veio morar em Natal. Sim. E desde assim que chegou em Natal, já entrou na SPVA, já fez interligações. Eu pergunto, como é que em Natal está essa militância? Você é muito presente em questões da SPVA, inclusive a presidente da SPVA até falou que vinha, não sei se ainda vem. Adélia Costa, uma querida, está na Flick lá, comandando o maravilhoso stand da SPVA. Grande Adélia, se estiver vendo a gente lá na Flick, beijo. Como é que foi isso? Eu ia dizer se integrar, mas eu vou usar um termo mais informal. Se enturmar em Natal. Pois é, aí eu venho de Natal, e aí tem uma coisa bem bacana, que tem um divisor de águas aí, né? Eu venho de Natal, é uma história que eu nunca conto, mas eu acho importante, vez em quando, relatar, que é para poder existir uma conexão, uma compreensão melhor. Eu venho de Natal me libertando do casamento abusivo que eu tinha. Eu vim literalmente fugida. Eu peguei uma bolsa, conversei com meus filhos e disse, eu não aguento mais. Há 5 anos eu sofro ameaça de morte se eu deixar, então eu não posso mais viver assim. E nisso eu consegui um lugar na Secretaria de Educação, no Centro Administrativo, e vim embora. E eu cheguei caladinha. O meu universo era totalmente Mossoró, literatura só Mossoró. Né? Então, vez em quando, a gente publicava um café e poesia, e eu mostrava aos meus amigos, peraí, a gente participei de concursos em Mossoró, já estando em Natal, né? pela Academia de Letras de Mossoró. E aí as pessoas começaram a descobrir que eu escrevia. Tinha um texto de uma apresentação hoje que, eu quero que você faça o texto de introdução de um evento que vai ter. Eu fazia um textozinho pequeno, mas também era muito tímida, muito inibida, não conseguia ler em público, sempre dava para alguém ler. E aí foram descobrindo, é de Flávia, Flávia. E outra vez eu dei os meus livros de presente numa comemoração. Conheci Geralda, Efigênia. Aí Geralda disse, Flavinha, você escreve, vamos, deixa eu lhe apresentar o UBE. Eu vou lhe apresentar o UBE. Eu chego primeiro na UBE. Na SPVA eu fiz apenas uma colaboração, numa coletânea, que aí me pediram um texto e saiu uma coletânea. No ano seguinte, e através de Adélia, que também trabalhava comigo, trabalha até hoje, né? Na Secretaria da Educação. Então, a educação, mais uma vez, me levando para o universo da literatura. Isso. Né? Então, eu chego em Natal, na educação,
E as colegas escritoras que trabalham comigo na educação é quem me apresenta, uma SPVA, outra UBE. Nisso também conheço a LAMP e a gente vai participando. E eu comecei a frequentar através de as rodas, né, os saraus, as lives, através da SPVA, que é bem mais ativa assim, nesse universo assim, de ir às escolas, de montar os saraus no Parque das Dunas. Todo mês tem um evento lá, então eles são muito atuantes. Sim. Né? Então eu comecei a entrar, vamos junto. E ela me chamava, tô passando aí, vou lhe buscar agora. Não tô podendo, vai, vamos. E assim, nisso a gente vai conhecendo quem está no meio, vai gostando, porque está na veia, está no sangue, né? E a gente vai gostando e é isso. E hoje eu tenho grandes amigos da literatura daqui de Natal. Muito bom. Perfeito. Fazer um registro necessário aqui, a UBE é presidida por Aloysio Azevedo Júnior, que está com um stand potiguar lá na Bienal de Pernambuco. Isso grande mesmo. Abraço, e pediu para eu registrar aqui o agradecimento dele em nome da Manimbu, em nome da Unilivreira e dos artistas potiguares que estão indo para Pernambuco. Alguns já foram hoje, outros vão amanhã. Para eu agradecer aqui publicamente a você e agradecer à Secretaria de Educação pelo apoio dado a esse stand. Olha que maravilha. Então, assim, boa sorte para todos os potiguares que estão lá na Bienal de Pernambuco. É o mínimo, né? Claro. Tem que incentivar a cultura. O que a gente tem que fazer é isso mesmo, é buscar fazer com que aconteça. Tem que incentivar. E eu só não digo os nomes de quem vai, porque eu não lembro de todos e não quero incorrer em esquecer alguém. Mas boa sorte para todo mundo. Eita, vamos lá. Muita gente aqui. Hã? Espera aí. Vamos lá. Anchela Monte. O Café e Poesia tem, sobretudo, pessoas maravilhosas. Escrevem bem e disciplinadamente. Mas o aconchego é o que mais me encanta. É verdade, Aí. é verdade. Que bacana, valeu, Anchela. Simone Lima, boa noitinha. Que bacana, Flávia aí. Qual delas é a Flávia desse momento? Aí. Não importa, deixe ela e todas as Flávias dela. Peraí, tem mais coisa. Deixe ela e todas as Flávias dela. Comentário referente ao atual lançamento, bem quentinho. Muito bacana essa conversa de Botequim e Cefas Carvalho, sempre. Parabéns a vocês dois. Valeu, Simone. Beijão. Quiser vir pra cá, dá ainda tempo de vir. Ziane Dulce Souza, boa noite. Boa noite, Ziane. Bem-vinda aqui. Dulce Cavalcante. Querida, que bom te ver, assim com toda essa exuberância literária e desenvoltura de uma veterana. Maravilhosa. Amo ler as suas crônicas. Maravilhosas. Beijão para os dois. Valeu, Dulce. Beijão. Aí, Jeane Araújo e Simone Lima confirmaram que estão assistindo. Gente chegando. Edrize. Alexandre Gorgel. Grande Alexandre. Márdia Kaline Gomes. Márdia aqui do centro. Flávia, você não pensa em escrever um livro sobre essas situações, esses abusos? Muitas mulheres suportam por não saber como se livrar. Afinal, alguns homens foram criados de forma machista. Perguntando se pretende escrever. Eu acho que a gente até já conversou em outro momento sobre isso. Existe ainda uma dor muito latente em relação a esse período. Foram 25 anos. Sim, eu pretendo. Eu só preciso me fortalecer para começar a escrever. Exatamente sobre isso. Por quê? As minhas crônicas de 2019 para cá, 2018, é quando eu começo a me fortalecer em relação a isso, quando eu começo a minha libertação, ela começa realmente, eu começo a me consolidar enquanto mulher, escritora, dona de casa, dona da minha vida, dona de onde eu quiser, do que eu quiser, quando eu quiser. Sim. Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo a transferir isso para os trechos. Então, nesse livro que está sendo lançado, foi lançado hoje na Flick, ele já tem algumas crônicas que falam exatamente sobre isso, né? Sobre o empoderamento, sobre aquilo que a gente não deve aceitar. É um misto de ideias, sim, mas que tem muita coisa sobre a não aceitação de determinadas situações. Ainda é duro para mim. Eu não digo que vou fazer um livro exatamente sobre isso, sobre
as relações abusivas. Eu acho que ainda não chegou no meu tempo. Sim. Mas assim, crônicas, pequenas crônicas, isso, o meu movimento diário, a minha militância diária, quem me conhece consegue perceber isso, né? Que tem é muito forte. Mas uma hora sai. Opa, olha aí. Uma hora sai. Olha aí, Kaline. Beijão pra você, resposta dada. Com o editor aqui me incentivando toda hora. Vamos falar do editor. Mas, Flávia, antes, a gente tá chegando já no livro de hoje. Certo. Mas para fazer o link, para ficar uma questão temporal, você tem um trabalho, acho que foi assim, inclusive, que a gente se conheceu quando eu entrevistei na PNTV. Você tem um trabalho muito bonito e muito relevante de empoderamento feminino, né? Com ensaios ao estilo boudoir, todo aquilo da autoaceitação, da autoestima, que essa questão da autoestima é registrado, até existe pesquisa sobre isso. Infelizmente é um problema de muitas mulheres brasileiras. Sim. Existem pesquisas Sim. sérias dizendo que muitas mulheres se submetem a um padrão de beleza, que é um padrão de beleza utópico, arcaico, e você conseguiu, de maneiras assim interessantíssimas, romper com isso. Como é que começou esse processo todo? Fala sobre tudo isso, Flávia, das fotos mais a postagens, da sua postura. Como é que começou e como é que isso continua? Não tem um tempo certo, né? Começou agora, isso aqui... Não. As coisas vão acontecendo. A partir do momento que eu decido não aceitar mais aquela situação, né? Dos abusos que eu sofria, das violências que eu sofria. Quando eu digo não vou mais aceitar... E tinha coisas tão graves, assim, que eu não podia sorrir. Eu sempre amei sorrir. E eu não podia sorrir, né? Eu não podia usar uma roupa, porque era isso. E você tá gorda, Então, eram muitos abusos. E eu me olhava no espelho e dizia, eu tenho um sorriso tão lindo, por que eu não posso sorrir? E eu comecei a quebrar essas barreiras. Na verdade, começou não pelo outro, mas por mim. Foi uma forma de libertação. Em vez de me colocar numa situação de vítima, não, porque eu sou gorda, não, eu não sou. É isso que eu tenho para hoje. Eu preciso viver com o que eu tenho. Sim. Né? Então eu vou viver com o que eu tenho. E aí eu começo, a minha família sempre gostou de moda, tiveram boutiques, fábricas de roupa, e a gente sempre viveu nesse... Eu gosto de criar roupas, de criar modelos, isso sempre foi uma coisa natural em mim. Sim. Sempre gostei. E eu tirava as fotos e as amigas lá no trabalho diziam assim, ai, cadê o look de hoje que eu nem vi? E começaram a incentivar e eu comecei a gostar. Então todo dia eu vou lá no espelho, tiro uma foto, posto, e no dia que eu não tiro, não, ontem eu fui para tal canto, eu fui lá nas suas fotos e encontrei uma roupa assim, ó, era daquele jeito, fiz o modelo. Vendo isso, eu mantenho até hoje um grupo da escola doméstica ainda, da época do jardim de infância na escola doméstica. E lá no grupo, duas colegas, duas amigas, estavam fazendo um curso, se aperfeiçoando na fotografia, né? Na arte da fotografia. E elas estavam fazendo um curso com um fotógrafo muito conhecido, e eles precisavam de uma modelo, né? E eles sugeriram uma modelo profissional, e elas disseram, não, a gente quer uma pessoa real. A gente quer uma pessoa fora dos padrões, a gente quer... E me fizeram um convite. Flávia, você aceita? E aí foi assim, 2019, esse convite. E aí eu empurrei um pouquinho com a barriga, porque até então você tirar uma foto lá no espelho aqui só do rosto, tudo bem, em casa sozinha, ninguém lhe vendo, é uma coisa. Já tinha um outro desafio. E eu disse, eu gosto de desafio. Eu gosto. Se você disser assim, Flávia, você não pode comer, eu vou comer. Eu vou, não me diga que eu não posso fazer. Eu cheguei num momento da minha vida que eu posso o que eu quiser. Eu não vou comer se eu não quiser. Não pela sua proibição. Então, elas disseram, você vai, eu digo. Aí eu disse assim, vou ou não vou? Aí o conflito das Flávias, né? Sim. Uma dizia que não, a outra dizia, por que você não vai? Então, essa aí falou mais alto, vá. E eu fui, fiz um ensaio. Muita gente no estúdio, né, para tirar as fotos. E foi um sucesso. Um sucesso porque eu consegui quebrar todas aquelas barreiras, né? De um ensaio boudoir, assim, com pequenas peças, né? Apenas uma blusa por cima, peças íntimas. E eu comecei a quebrar esse preconceito que estava dentro de mim.
O ensaio, ele para mim é um divisor, sabe? Ele me diz assim, da Flávia, de quem era a Flávia, Sim. vestindo roupa de manga longa, usando uma calça para não mostrar o corpo, para não mostrar a gordura, né? Para a Flávia agora, que chuta o pau da barraca e diz assim, eu posso. E as fotos ficaram lindas, aquilo me deu um empoderamento, sabe? Um orgulho de ser como eu era. Não, e não o que a sociedade dizia, o que os padrões impunham, né? Eu me senti tão bem com aquilo. Era isso que eu estava precisando. Era só disso que eu precisava. Eu me gostava, eu só achava que não me gostava. Sim. Mas estava tudo ali. E foi nas fotos, através das fotos, do ensaio que as meninas fizeram, que eu comecei a perceber como a gente faz bobagem. Como a gente se sabota. Como a gente se coloca num lugar que não é nosso e se preocupa sempre com a opinião dos outros. Não vou botar essa roupa porque tal pessoa... Não, eu já recebi muita crítica. Eu vou aproveitar agora, Sim. nesse momento de transição, né, dessa Flávia, nessa antiga Flávia para a nova Flávia, Sim. tem um momento de transição que eu acho bem interessante. A gente estava na casa de praia da minha irmã e a esposa do meu tio estava lá. E assim, as filhas todas já são montadas na plástica, em tudo, são magérrimas. E ela também. E ela chegou para mim e disse, Flávia, você tem um rosto tão lindo, por que você não emagrece? Ela disse uma vez, duas, e eu tentei mudar de assunto para não ter que dar a resposta. É. Mas ela continuou insistindo, por que é que você não emagrece? Por que você tem um rosto tão lindo, você pode fazer isso? Eu simplesmente virei e disse assim, eu não emagreço porque eu não quero. Eu me gosto gorda, eu quero ser gorda. É uma opção minha, não é o que a sociedade diz. Também foi libertador. E ela me respeita mais do que antes. Imagina. Muito mais. Ela já me olha com mais admiração. Porque eu consegui explicar a ela que não é o que a sociedade diz, o que a sociedade prega, é como eu me sinto, o que eu quero. Se uma hora, por questões de saúde, eu mesma, de estética, se eu quiser, mas enquanto isso... Mas é uma questão sua, né? Minha, não é da sociedade. É. E a sociedade é algo abstrato, né? Exato. Porque a sociedade, na verdade, é como a questão LGBTQIH. Minha filha é LGBT assumida. Sim. Ela, minha filha Ananda, que é assistente de produção do programa, ela conversa comigo. Pai, as pessoas dizem assim, eu não tenho um problema, o problema é a sociedade que não vai te aceitar. Mas quem vai aceitar ou não são tios, primos, amigos, parentes, companheiros de trabalho. A sociedade é o mundo que nos rodeia. Não é isso? Exatamente. E essa mesma família aí que está o tempo todo do seu lado, que antes também me recriminava, porque eu fazia isso, eu me lembro que uma vez eu também estava na praia e uma pessoa muito próxima, muito querida, amada, disse assim, você vai usar isso? Aí eu disse, não só vou usar, como vou tirar foto e vou botar agora mesmo no Facebook. Questão do desafio, né? Então, assim, eu posso. Sim. Eu digo a você que até hoje foi a foto mais curtida. Lá no meu Facebook. Eu de maiô. Foi a foto mais curtida. Foi a primeira vez que eu coloquei de maiô. E fiz pelo desafio, para dizer que não é o que dizem, mas como eu me sinto. E ter a liberdade de ser quem eu sou. É o principal. Porque quando alguém diz, você não pode fazer isso, ele está inibindo, ele está bloqueando, né, o meu direito. Sim. Impedindo o meu direito. Verdade. E isso não é bom para ninguém em nenhuma situação. Nenhuma. Não só em relação ao meu corpo, né? E aí a questão do ensaio, voltando aqui ao ensaio, a ideia era exatamente essa. Mulher de meia idade, nordestina, acima do peso, fora totalmente dos padrões estéticos, fazer um ensaio. O ensaio ficou lindo, lindo. As meninas conseguiram ter um olhar, sabe, de buscar o que estava dentro da essência. Deixaram as fotos maravilhosas, assim, arte mesmo, a arte fotográfica. Ficou uma coisa linda. Como é que é o nome? Eu sempre... Elos Fotografia? 2 Ls. 2 Ls, perdão. 2 Ls. 2 Ls. Tem até o perfil no Instagram. Tem sim, tem sim. Pra quem quiser seguir, é maravilhoso. Trabalho maravilhoso. Eu não conhecia, eu conheci através de você e sigo. Daniele né? Granja.
e Michele Gurgel. Pronto, um abraço para Daniela e Michele, é um trabalho maravilhoso mesmo. Flávia, eu lembro que na entrevista da PNTV eu perguntei isso e depois nós conversamos sobre esse assunto. Além de ser libertador para você do ponto de vista pessoal, como você falou aqui, também influenciou ou impactou muitas mulheres que você recebeu. Muito. Como é que foi esse impacto? Como são as respostas das mulheres em relação a isso? Como é que muitas, não só parentes, amigas, mas mulheres em geral viram o seu ensaio e se comunicam com você, principalmente? Tem um fato interessante, que quando eu comecei a publicar as fotos do ensaio, Ana Paula Trigueiro, ela fez uma crônica sobre uma das fotos. Eu achei interessante. A escritora? A escritora. Ana Cláudia. Isso, Ana Cláudia. É. Eu disse o quê? Ana Paula. Ana Cláudia Trigueiro. Então ela fez uma crônica quando ela viu a foto e ela relata tudo isso na crônica. Sim. Maravilhosa. Inclusive eu fiz uma outra em cima dessa crônica que ela escreveu, em agradecimento até. Porque ela disse que o primeiro olhar que ela teve, assim que ela abriu o Facebook, que estava lá a foto, ela disse, como uma mulher tira uma foto dessas e coloca nas redes sociais? Ela disse que não conseguiu nem terminar o pensamento, ela mesma já bloqueou. Poxa, peraí, não é assim, eu não posso pensar desse jeito. Então, eu até para ela, uma pessoa já muito... Isso. Escritora, mulher empoderada. Já teve uma repercussão no seu próprio pensamento, na sua própria forma de agir. E ela foi lá bravamente, porque poderia apenas ter visto, ter repensado, mas ela foi lá bravamente e relatou tudo isso numa crônica. Né? Foi muito bacana. E teve um momento das postagens, porque além, não era somente as fotos por si só, tinha também aquilo que eu pensava, imaginava, a questão do empoderamento, do que a gente pode fazer. As poesias também se juntavam às fotografias. Num determinado momento eu pensei em parar de postar as fotos. Sim. Porque eu recebia muitos inconvenientes no privado. Eu recebia muitos inconvenientes. E, paralelo a isso, eu recebia muitos depoimentos de mulheres no privado. Inconvenientes de homens e depoimentos bacanas de mulheres. Maravilhosos. Foi aquilo que me fortaleceu. Foram as mulheres que iam lá no meu privado e diziam assim, e contavam suas histórias. Eu vivi um relacionamento 5 anos, me lembro, até fiz uma publicação anônima, logicamente, com esses relatos. Sim. E do poder que a gente tem, dessa sororidade que a gente pode ter, né, e influenciar e apoiar outras mulheres, fazer essa rede de proteção, né, de empoderamento. Eu acho que isso é que é importante. Eu não vou olhar, se eu não tiver uma coisa boa para lhe dizer, ruim eu não vou lhe dizer, eu não vou lhe colocar para baixo, não, porque isso aqui não ficou bem, está lindo, é assim que você gosta, você está assim bem, massa, porque o que eu gosto não é o que você gosta, a gente precisa respeitar essas liberdades. E aí esses depoimentos que eu recebi, Cefas, eles foram tão importantes que eles me mantiveram, e eu cheguei a 3 ensaios. Sim, é verdade. Depois do primeiro eu teve mais 2. E aí eu digo agora, e elas novamente me convidaram, e eu aceitei e fiz 3 ensaios, e depois a gente pensa em transformar isso num livro fotopoema. Que bacana, olha aí. De incentivo também. Já era a pergunta final, quais os próximos projetos? Já adiantamos. Então pode ser que tenha esse livro de fotopoema. Pode ser, é uma coisa a se pensar. É um projeto, né? É um projeto. Muito bom. Estamos aqui no programa Conversa de Botequim. Eu perdi a noção do tempo, mas eu acho que dá tempo ainda de algumas perguntas. A gente vai chegar no livro novo. 50 minutos, produção? 53 minutos? Vamos falar. Claro, vamos falar isso tudo. Eu vou chegar a última pergunta, antes de mostrar o livro novo, mas uma última pergunta para a gente fechar isso. Eu conversei esse assunto com outras mulheres, escritoras, uma cineasta. Flávio, como é que em pleno 2023, século 21, homens ainda confundem postagem no Instagram ou no Facebook de maiô, de biquíni ou mesmo de short de maneira sexual, ainda confundem com assédio? Ainda confundem. Como é que
digamos assim, não se evoluiu a ponto de não se ter esse tipo de inconveniente? Por que isso acontece? A gente vê essa sociedade patriarcal, essa sociedade machista, misógina, e a história está contando isso aí, né? Por que é que eles são assim? Porque homem tem que vestir azul, mulher tem que vestir rosa, porque homem tem que gostar de carrinho, porque mulher tem que gostar de boneca, né? Brincar de casinha, fazer a comida, enquanto o homem, né, tem toda uma carga histórica aí. Mas assim, a gente percebe também, além de toda a sociedade, da criação, inclusive, do meio que se vive, que não deveria ser parâmetro, mas a gente percebe que tem muita gente que também não quer mudar. Toma aquilo como verdade e pronto. Né? Precisa se abrir as mentes precisam ser abertas, né? E você aceitar o novo, ter um olhar diferenciado. É preciso todos os dias a gente tá aí. E aí, se você for falar no livro agora, eu vou aproveitar para fazer uma reflexão em relação a isso. Opa. Do livro, né? Você já quer mostrar o livro? Bora, vamos mostrar o livro. Porque assim, eu Chegou já vou a hora. enganchando, né? Esse livro foi lançado hoje na Flick, As Flávias que Habitam em Mim. É lançado pela IP Editora, de João Dantas, que está aqui, advogado e comunicador. A editora recém-criada, que já começou ótima, com capa e diagramação de José Aglio, o nosso filmmaker. É um livro lindo, ainda não li, né? Recebi o livro ontem. Algumas crônicas eu já li. Sim. Em outros momentos eu acompanho o seu trabalho. Fala sobre o processo do livro, Flávia, e para fazer o link com o que você falou também. Eu vou só terminar o que eu estava dizendo com isso, depois a gente fala sobre do livro. Certo? Então, assim, é preciso mudar esse olhar. O que eu percebo é que alguns homens que, inclusive da minha idade, da geração passada, que tinha isso muito mais forte, né? Da questão da mulher que tem que ficar em casa, ou de você vestir um biquíni, você vai ser assediada, o short curto que você usou, você só foi estuprada porque você estava com a culpa é da roupa, você que provocou, né? Então, pensando nisso, né, nessa visão, dessa modificação, quem vai abrir o meu livro pode ser que tenha o primeiro impacto de dizer assim, bom, um livro de uma mulher que fala sobre empoderamento feminino, fala sobre, né, ser contra a misoginia, o patriarcado, o machismo. Como é que ela tem a apresentação do livro, orelhas e prefácio escritos por homens. Apenas a quarta capa é escrita por uma mulher. Como é que um homem me apresenta, como é que um homem faz o prefácio e o outro as orelhas? É exatamente sobre isso. É proposital. Sim. Porque quando a gente decidiu, né, construir o livro, publicar o livro, e que a ideia numa brincadeira, eu falei, o título surge de uma brincadeira, não, vamos lançar, então vai ser o título vai ser As Flávias que Habitam em Mim. E assim, depois eu resisti para querer mudar o nome, o título, mas ficou esse aí. E trazendo essa impressão dessas Flávias, de quem era Flávia, do que eu sou hoje, quantas eu sou hoje, e amanhã eu não sei em quantas mais eu vou ser, né? Em quantas outras Adélias, Marias, Claras vão também se reconhecer nessas Flávias. O que eu quero dizer é que esse olhar sobre essas Flávias foi muito bem desenhado por esses 3 homens que estão no livro. E isso para mim é espetacular, porque ninguém está disputando, a gente só quer o direito de igualdade. É só isso que a gente quer, respeito. E assim, o mais interessante é que esses textos, normalmente a gente vai fazer um livro e é praxe, né? Eu peço a João Marcelo para fazer o meu prefácio, eu vou pedir a Cefas Carvalho para fazer minhas orelhas, eu já fui convidada para fazer orelhas, prefácio, né? A gente é convidado para fazer isso. Nesse caso aqui, não. Eram textos que já tinham sido publicados, que eles fizeram das impressões dessa Flávia, que cada um... Sem serem impedidos. Não, eu nem pensava em publicar o livro, nem pensava. Em momentos diferentes, cada um em momentos diferentes, escreveram sobre as impressões que tinham dessa Flávia. E são 3 impressões diferentes, o que combina exatamente, casa, né, com o título, As Flávias que Habitam em Mim. Isso. Então, essa impressão desse homem, né, como é que eles me veem? Eu achei que era importante trazer essa reflexão também.
que a gente pode conseguir mudar o olhar deles. A gente deve. Eles precisam? Sim, eles precisam. E eu não fiz nada demais para que eles vissem isso. Apenas fui, apenas agi e sou quem eu sou. É exatamente essa impressão que eles têm. Então, o nosso poder é muito grande, Cefas. Nós temos um poder muito grande. Não é batendo de frente, quebrando, não. Eu acredito que não existe disputa. No meu pensamento, é igual. Eles nem podem ser mais, e nem a gente está precisando ser mais, porque naturalmente a gente já é. Naturalmente a gente já, então, não precisa. Muito bom. A gente tem que ir para a reta final, mas espera aí, tem mais perguntas sobre o livro. 1 hora já tá. Vamos para a reta final. Eu quero dar um presente para você, em público. Um dos nossos apoiadores, Cachaçaria Morim. Um abraço para Sueldo e Marli. Lhe dão de presente a cachaça cobiçada. Olha aí, tá vendo? Ricardo, Vamos. pode trazer outra cerveja e a cachaça, por gentileza. E tem uma cachaça caiana pra gente beber aqui. Top na hora. Isso. Tô inscrita. Como diz meu cunhado, tô inscrita. Beber moderadamente. Cachaça deve ser bebida moderadamente, né? Sim. E com tranquilidade. Oi? Vai ser oferecida também. A cachaça coletiva. Aqui é todo mundo socialista. Com certeza. Flávio, deixa eu fazer mais algumas perguntas, já que a gente está no livro, enquanto chega aqui. Eu sou muito crítico. Eu tento também fazer as minhas autocríticas e desconstruções. Já fiz até aqui em público, em outras conversas de botequim. Eu tenho um texto, obrigado Ricardo, e trazer a cachaça por gentileza. Um texto, saiba mais, essa geração dos 50, de homens de 50 que eu faço parte, é um horror. É uma geração criada sobre o machismo. Isso. É uma geração terrível, terrível. Isso. Agora, eu tenho um filho de 25 anos, Pedro, convivo com amigos dele e tenho uma filha, que eu já falei, a Nanda, LGBT, de 21. Eu sei que você tem filhos LGBT assumidos. Eu lhe pergunto, como é a sua visão sobre essa nova geração? Essa nova geração é mais tranquila, é mais compreensiva do que a geração da gente, Flávia? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Eu digo e repito, eu só consegui sair do meu relacionamento abusivo pela força deles. Isso. Eles quem com toda sabedoria. Obrigado. Só um instantinho. Com pouca idade, pois não. Olha aqui, Flávia, cachaça aí. Caiana. Eita, já deu água na boca. Deu água na boca? Cachaça paraibana. Opa. Beber moderadamente. Vamos sim. Aqui, agradecer a Cachaçaria Morim. Ainda não bebi essa. Vamos provar agora. Vamos brindar e ver se é boa. Deliciosa. Aprovada. Muito. Pronto. Super indico. Isso, Cachaçaria Morim fica aqui no centro de Natal e aquele registro sempre. Beba, mas beba moderadamente. Com certeza. Com tira-gosto. Enfim, a bebida é para proporcionar alegria e interação. E se beber, não dirija. Não dirija, exatamente. Vamos voltar, Flávia, perdão. Estava falando sobre os seus filhos. Isso. E assim, os meus filhos, eles são pessoas fantásticas. Eles têm uma importância para ser quem eu sou hoje, como eu sou hoje, por conta deles. Eu consegui sair do casamento abusivo pela força e sabedoria que adolescentes naquela época, né, que hoje já são adultos, mas quando eram adolescentes eles tiveram a sabedoria de me aconselhar e me apoiar. E assim, eu tenho 3 filhos, todos 3 são LGBTs, né? São Sim. 3, todo mundo diz assim, 3, porque normalmente assim, numa casa tem um hétero, né? Tem sempre um hétero. Comigo é 50%, né? Pedro hétero e a Nanda LGBT. Pois é. Lá em casa não, e eu vou lhe dizer, e digo isso nas palestras que me chamam para fazer, se 1000 vidas eu tivesse e voltasse, em 1000 vidas eu queria ter os mesmos filhos. Eu tenho um orgulho do caráter, da dignidade. Eles são fantásticos, do companheirismo, da amizade que eles têm. Eu posso dizer que eu sou muito feliz, e Deus me deu assim 3 preciosidades. Eu acho que tirar de todo mundo deram só a mim, porque pensa no privilégio. E você ainda fez o pré-natal? Foi, eu fiz pré-natal.
Essa é uma piada interna muito divertida. Deixa eu pedir aqui, Agro, você pode fazer uma gentileza? Vamos praticar o socialismo aqui na prática, socializar a cachaça para as mesas aqui, quem quiser. A cachaça é boa. É boa, boa. Vamos de novo. É boa, vamos de novo. De novo. Flávia, vamos para as últimas perguntas. Vamos falar aqui, a gente está falando do livro, né? Lançado pela IP Editora, de João Dantas, comunicador e advogado. Está começando e começou com força total. Capa e diagramação de José Aglio, né? Belíssima capa. Isso. É com o ensaio Boudoir que a gente falou. Isso, exatamente. Inclusive. É uma das fotos do ensaio. O ensaio é esse. Isso. 2 L's fotografias, isso. Revisão de texto da quarta capa, como já foi falado, de Adélia Costa, isso. Nossa querida Adélia, presidente da SPVA. Com texto de Wilson Peixoto. E tem um texto de Alexandro Alves. Tem. E tem Dom Marcelo, que é do Café e Poesia. Isso, exatamente. Bom, vamos falar do livro. Já teve um lançamento hoje na Flick, que eu soube, que foi um sucesso. Teremos outros lançamentos, inclusive um aqui no Bardalos, é isso mesmo? Isso mesmo. Dia 19 de outubro, estaremos aqui no Bardalos, lançando oficialmente, né? Porque ali foi o evento da feira. Mas esse lançamento sou eu que estou organizando para todos os meus amigos, para todos os, como diz a Adélia, todos os meus inimigos, para todos da literatura, os que amam, os que não amam, os que gostam, os que não gostam, estamos aqui para mostrar um universo bem diversificado, que é esse livro aqui. De tudo você consegue encontrar, da cômica, da crônica cômica, da tristeza, da sátira, né, daquela coisa mais ferrenha, né, da briga contra o machismo, a misoginia. Tudo você encontra, de tudo um pouco aí. Então está aqui, As Flávias que Habitam em Mim. Terá o lançamento aqui no Bardalos, dia 19. Dia 19, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. E sem hora para acabar. Claro, sem hora para acabar. E ainda é numa quinta-feira. Quinta-feira ainda tem o DJ Samir aqui, aí é que Deus nos salve nessa quinta-feira. Estamos na reta final do programa, não é isso, produção? 1 hora já? Teremos show hoje aqui, é isso mesmo? Teremos show, produção? 21 horas? Teremos show musical aqui no Bardalos, e aqui no 21 horas, e aqui no centro tem muita coisa boa, Amanhã também tem show. Tio Paulinho, homenagem a Paulo Souto. Tem a festa de Nélio amanhã tem um beijaço em Nélio, no bar de Nélio, com Eric e The Invisible Band. E no mercado de Petrópolis, amanhã haja dinheiro, tempo e fígado. Vou tentar comprar os 3. Isso é, dinheiro... Inclusive o fígado. Dinheiro a gente arranja, tempo também, mas precisa do fígado para aguentar. Enfim. Então, registrando. Flávia, quem quiser adquirir o livro, procura a IP Editora, IPYPI. Com Y. Entra nas redes sociais da IP Editora, YPY, Instagram, YPY, IP Editora, para adquirir o livro ou direto nas suas redes sociais. Sim, Flávia Arruda. Flávia Arruda. Quem não segue, siga Flávia Arruda, é só Flávia Arruda mesmo. Tem muita coisa bacana lá no Instagram também, já dá uma visão geral do que a gente está fazendo aí todos os dias, do que a gente tem movimentado, sobre as bandeiras que a gente tem levantado. Né? E quem quiser ler Flávia, lembrando que você tem a coluna do De Fato e tem a coluna do Ponto de Vista de Nelson Freire. O Ponto de Vista sai semanalmente e o Jornal de Fato a cada 15 dias, que eu também publico lá nas minhas redes sociais, assim que sai, coloco lá. Várias maneiras então de ler Flávia Arruda. Flávia, agradecer, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Maravilhosa. Parabéns a você, parabéns a João Dantas pela editora. Agradecer aqui a produção, Raquel Lucena, sempre maravilhosa, minha produtora querida, criou o programa junto comigo, José Aglio, que é o autor da capa e da diagramação, multifacetado também. E agradecer a Nanda Carvalho, que está em missão externa, mas é a assistente de produção. Agradecer a Lula Belmont e Ricardo Nelson, sempre presentes aqui, com carinho. Agradecer o Bardalos, todo mundo que está aqui assistindo. Muito obrigado. Flávia Arruda, entrevista maravilhosa. Obrigada. Obrigado. E quem pegou a começada é só ir lá no Facebook, depois vai estar no YouTube. Enfim, fique sempre ligado, perdão. Conversa de Botequim volta próxima sexta-feira. Até mais.